Companheiros de trincheira, deixa eu te falar uma coisa. É muito bom, mas muito bom mesmo, ver um deputado de direita destruir uma comunista em pleno debate. E é exatamente isso que você vai testemunhar aqui. De um lado, o deputado Maurício Marcon, pronto para a batalha. Do outro, a comunista Jandira Fegali, usando o palanque para tentar com todas as forças enterrar a investigação sobre o roubo dos nossos aposentados e pensionistas. Ela veio com as mentiras, com as narrativas de sempre, e o Marcon simplesmente acabou com tudo. Mas, para a gente entender o tamanho da destruição, primeiro você precisa ouvir a mentira que ele veio demolir. Presta bem atenção na cara de pau e no que a Jandira Fegali teve a coragem de dizer. Escuta só isso. Para entender a dimensão dessa vitória, a gente precisa voltar para o início do confronto, para o momento exato em que a comunista tentou enfiar goela abaixo a narrativa mentirosa dela. E aí começa o teatro. A deputada comunista, Jandira Fegali, sobe na tribuna. A postura já entrega tudo, sabe? Ombro encolhido, papel na mão, olhar duro para a câmera, mas sem firmeza. É aquela defensiva clássica, o tom de voz forçado de quem está recitando um roteiro que nem ela mesma acredita. A primeira pérola que ela solta é que a CPI não é lugar de palanque eleitoral. Olha que curioso, logo quem sempre transformou CPI em espetáculo, gritaria, lacração contra adversário, agora vem pagar de guardiã da seriedade. É a velha tática da esquerda. Acuse os outros exatamente daquilo que você faz todo santo dia. E por trás dessa frase tem um objetivo clarinho: carimbar a CPI como palanque, para justificar o fim da conversa. Ela queria usar essa desculpa para encerrar a investigação do roubo dos aposentados bem na hora em que o negócio começa a esquentar. Palanque para quem, deputada? Para quem está tentando defender o dinheiro do nosso povo contra um rombo bilionário? Ou para quem quer desligar a luz antes de descobrir quem meteu a mão no bolso dos nossos velhos? Mas a mentira fica nada ainda pior. Ela alega, com a maior tranquilidade do mundo, que o objetivo da investigação já foi cumprido. Cumprido? Eles mal começaram a puxar o fio da meada para descobrir para onde foi o dinheiro dos nossos pais e avós. Objetivo cumprido, na prática, é o carimbo que eles precisam para matar a CPI e impedir que o rastro do rombo seja seguido até os verdadeiros responsáveis. E aí vem o ato final da cara de pau. Ela tenta jogar a culpa no colo do governo anterior, o governo Bolsonaro, e ainda tem a audácia de dizer que é o governo Lula que está investigando o caso. Você ouviu direito. É a raposa dizendo que vai investigar o sumiço das galinhas. Na hora que solta essa, ela fica visivelmente sem graça. O rosto muda de cor, engole seco. O plenário dá aquela travada, rola um zum 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 de fundo, olhar atravessado de um lado, gente balançando a cabeça do outro. Porque todo mundo ali sabe que é narrativa, não é verdade. E você aí em casa também sabe. Foi um show de desinformação, uma tentativa de erguer uma cortina de fumaça justamente para enterrar a CPI e tirar o foco do rombo bilionário em cima dos aposentados. Cada frase dela tinha uma função: palanque eleitoral, para deslegitimar a investigação. Objetivo cumprido para justificar o encerramento. Culpa em Bolsonaro e crédito em Lula, para blindar o governo atual e inverter os papéis de culpado e vítima. Mas para toda narrativa mentirosa, meu amigo, existe a realidade. E a realidade estava prestes a subir naquela mesma tribuna, com nome e sobrenome: deputado Maurício Marcon. Ele ouviu calado cada ponto, cada vírgula dessa farsa, anotou tudo e se preparou para demolir. Número por número, fato por fato. O massacre estava apenas começando. E então, a voz de Marcon sobe à tribuna. E não é uma voz de debate, é a voz da realidade que chega para acabar com a festa. Ele olha direto para a bancada do governo,
com aquela tranquilidade de quem tem todos os trunfos na mão, e começa a demolir a farsa da deputada comunista, palavra por palavra. Ele diz: presidente, o que estamos investigando aqui não é um desvio qualquer. Não é um erro administrativo. Nós estamos falando, segundo a própria Polícia Federal, do maior esquema de corrupção já registrado na história deste país. Aí ele faz uma pausa. Ele deixa o peso dessa frase ecoar no plenário. O maior esquema da história. A narrativa de Jandira, de que a investigação já tinha acabado, de que era um palanque, vira pó, vira piada. E para quem ainda duvidava, Marcon saca a primeira prova. O número. O dado oficial que a esquerda queria esconder de você a todo custo. Ele diz: nós estamos falando de uma fraude de 6,3 bilhões de reais. 6 bilhões de reais tirados de quem? Dos banqueiros? Dos bilionários? Não. Tirados do benefício de aposentados e pensionistas. Imagina a cena, meu amigo. Imagina o seu pai, o seu avô, que trabalhou a vida inteira, talvez já doente, acamado, recebendo uma carta e descobrindo uma dívida de um empréstimo que ele nunca pediu. O dinheiro nunca caiu na conta dele. O dinheiro foi para a conta de um laranja, de um bandido. Mas o desconto, a dívida, essa sim, vem todo mês no contra-cheque do aposentado. Foi isso que eles fizeram com milhões de brasileiros. É revoltante. Depois de ouvir sobre o tamanho do roubo, você acha que essa CPMI tem que investigar até o fim? Custe o que custar. Comenta aí embaixo sim, se você concorda. Mas Marcon não para por aí. Ele aponta o dedo para a hipocrisia. Ele expõe como a base do governo Lula, aqueles que se dizem defensores dos pobres, foram os primeiros a correr para proteger a elite financeira. Ele lembra que a CPMI quis convocar os bancos envolvidos no esquema, bancos da Faria Lima como Banco Master, para explicar essa roubalheira. E quem foi que votou em peso para barrar a convocação? A base do governo. A esquerda. Os mesmos que agora dizem que a investigação tem que acabar. Eles não querem investigar os bancos, porque são cúmplices. E Marcon joga isso na cara deles, ao vivo. E ele finaliza essa primeira parte lembrando um fato que eles não podem apagar. A esquerda foi contra a criação dessa CPMI desde o primeiro dia. Eles nunca quiseram investigar os ladrões de aposentados. Agora a gente sabe o porquê. Proteger o topo da pirâmide sempre foi o plano. Mas proteger os banqueiros da Faria Lima, meus amigos, era só o começo. Era a cortina de fumaça para esconder o verdadeiro mandante desse esquema. Um nome que, se revelado, faria o governo inteiro tremer. E Marcon estava com esse nome na ponta da língua. E o nome, meus amigos? O Marcon joga na cara de toda a da esquerda. Alessandro Stefanuto. E quem é esse cidadão? Um detalhe pequeno. Ele era simplesmente o presidente do INSS. O homem que deveria zelar pelo dinheiro dos nossos aposentados. E não era um funcionário de carreira, não. Era um cargo de confiança, nomeado em julho de 2023, diretamente pelo governo Lula. O escolhido deles para chefiar o cofre. Agora para tudo. Para e pensa comigo. O presidente do órgão que a Jandira Fegali jura que o governo está investigando e limpando. Foi colocado lá pelo próprio governo do PT. Guarda bem essa informação, porque o que a Polícia Federal fez com esse homem, com o protegido do sistema, desmascara a farsa toda, de uma vez por todas. Porque esse mesmo Alessandro Stefanuto, o homem de confiança do Lula, foi preso pela Polícia Federal na operação sem desconto. O motivo? Corrupção, claro. A investigação da PF revelou que o protegido do governo recebia uma mesada, uma propina, de R$250 mil. Por mês! R$250 mil do dinheiro que deveria ir para um dos aposentados, entrando no bolso do indicado político. Aí, o Marcon simplesmente aniquila a narrativa da esquerda com a pergunta fatal:
Como é que o governo pode afirmar que investiga, se é ele mesmo que nomeia e mantém o chefe do esquema no poder? Eles só tiram o corrupto de lá quando a Polícia Federal arromba a porta. Que papo furado é esse de combate à corrupção? A verdade está aí. O governo não investiga, ele agencia. Depois de uma bomba nuclear dessas, com a prova viva da corrupção sentada na cadeira mais alta do INSS, o que você acha que a deputada comunista fez? Ficou em silêncio? Reconheceu o absurdo? Claro que não. É fascinante ver a ginástica mental que ela tenta fazer para defender o indefensável. E a ginástica mental veio. E foi patética. Com um aliado do governo preso por corrupção, a deputada comunista sobe ao microfone com a voz apressada. A mão amassa o papel. Ela olha para os assessores no fundo, como quem pergunta: é isso que eu tenho que ler? É a fala de quem está recitando um roteiro em que nem ela mais acredita. E qual é o roteiro? A mesma fita cassete arranhada da CPMI. Esse esquema começou no governo Bolsonaro. A comissão foi criada para investigar a gestão anterior. O empréstimo consignado nem fazia parte do escopo original da investigação. Estão desviando o foco. Ela tenta empurrar a conversa para a narrativa institucional da esquerda, que não passa de perseguição política, que a oposição quer transformar a CPMI em palanque. Só que a cena não ajuda. Enquanto os bilhões desviados e a prisão do aliado gritam na cabeça de todo mundo, ela se enrola, repete bordões, volta para o tal escopo original. Baixa o olhar para os papéis para se encontrar. Ela só tem essa mentira gasta, esse mantra que repetem na esperança de que vire verdade. É o último bordão, a boia a que ela se agarra antes de afundar de vez. Todos ali sabiam. Se nem isso colasse, acabou a defesa. E sem perceber, naquele esforço final, ela mesma deixava tudo pronto para o contratar. Ela não sabia, mas preparou o cenário para os 3 golpes fatais que viriam a seguir. E o Marcon não perdoou. Ele se levanta, com a calma de um professor que vai corrigir um aluno teimoso e, convenhamos, um pouco lento, ele começa o massacre. Primeiro alvo, a mentira central, a única tábua de salvação da Jandira. A culpa é do governo Bolsonaro. Ele mira direto nela, nada de grito, nada de cena. Só fato. Ele olha para Jandira e solta, didático: deputada, já que a senhora falou do governo anterior. Pausa. Ele deixa a frase pesar no ar. Deixa eu refrescar a sua memória. Lembra de uma coisinha chamada Medida Provisória 871? Pausa. O número 871 é cirúrgico, é a bala de prata. Porque não é opinião, é documento. Ele lembra ali, na frente de todo mundo, que essa MP 871 foi editada pelo governo Bolsonaro em 2019, justamente para atacar o coração das fraudes no INSS. Aí ele entra na parte que dói. Explica, quase como quem dá aula, que a MP 871 montou um pente fino em cima dos benefícios suspeitos e, principalmente, mexeu no cano por onde o dinheiro escorria. Determinou que todo desconto em aposentadoria precisava ser revalidado todo ano. Revalidação anual dos descontos, sem autorização eterna. Se o aposentado não confirmasse, o desconto caía. Simples assim. Na prática, isso criava travas contra aquele desconto automático que sindicato e associação empurram em cima do benefício sem o aposentado nem perceber. A torneira do dinheiro fácil começava a fechar. Era uma pancada direta no esquema bilionário de desconto indevido em cima de aposentado. E aí, meu amigo, vem o golpe de misericórdia, o nocaute técnico. Com a mesma calma, sem alterar o tom, Marcon completa a linha do tempo, mostra do que fizeram depois com essa lei. Ele explica que justamente as regras mais importantes da MP 871, esse pente fino e a exigência de revalidação anual dos descontos foram derrubadas em 2022. Não sumiram sozinhas.
Foi num processo de revogação em que parlamentares do PT, junto com entidades sindicais, atuaram para obstruir e desmontar esses dispositivos. Obstrução direta. Consequência imediata que ele esfrega na cara dela. Ao derrubar essas travas em 2022, PT e seus sindicatos amigos reabriram a torneira. O esquema bilionário de desconto indevido pôde continuar tranquilamente sugando o benefício dos aposentados. A narrativa dela não foi apenas refutada, foi pulverizada. Virou pó. Não é que o governo anterior não fez nada, fez. Bolsonaro fechou a torneira com a MP 871. E foi o partido dela, o mesmo que ali posava de defensor de justiça, que foi lá em 2022 e reabriu a mesma torneira para os ladrões de aposentado continuarem o serviço. A defesa sobre o passado estava aniquilada, sem saída lógica. Mas ainda restava uma última mentira de pé. A versão dela sobre o presente, a história de que o governo Lula está agora agindo. Aquela tentativa patética da esquerda de dizer: "Ah, mas nós estamos agindo. O nosso governo combate a corrupção." E para provar isso, o que a Jandira Fegali e os outros deputados fizeram? Eles tentaram usar a prisão do presidente do INSS, o tal do Stefanuto, como se fosse uma medalha de honra. Eles basicamente disseram, na maior cara de pau, que o governo Lula foi lá e afastou o sujeito. Como quem diz, estamos limpando a casa. Só que eles não contavam com a memória e a precisão de um homem que estava ali para falar a verdade. E é aí, meu amigo, que o Maurício Marcon aplica o segundo golpe fatal. Ele simplesmente pega o microfone e, com a tranquilidade de quem está apenas corrigindo um erro factual primário, ele diz na cara dela, na frente de todos: "Não! Quem afastou foi a justiça, não foi o governo de vocês." Pausa para você entender o tamanho da humilhação. Uma coisa é o governo, por iniciativa própria, por vergonha na cara, ir lá e exonerar um apadrinhado que foi pego na farra. Isso seria o mínimo. Outra coisa, completamente diferente, é a Polícia Federal bater na porta, o ministro André Mendonça do STF assinar uma ordem e a Justiça arrancar o sujeito da cadeira à força, porque ele foi pego em flagrante num esquema criminoso. O governo não agiu. O governo foi pego. A farsa de que eles estavam combatendo a corrupção desmoronou ali, ao vivo. Eles não eram os heróis da história. Eles eram os cúmplices que foram expostos. A essa altura não havia mais defesa. Não havia mais narrativa. E é aqui que a gente chega na pergunta de R$1 bilhão. A pergunta que eles não querem que você faça. Por quê? Por que tanto desespero? Porque o governo inteiro, a bancada inteira, está se mobilizando com unhas e dentes para enterrar uma investigação sobre fraude em aposentadoria. A resposta para essa pergunta, meu amigo, a resposta nos leva diretamente ao topo do poder. E esse topo do poder, meu amigo, é onde a sujeira fica mais feia. Marcon, com a última carta da CPMI na mão, sabia que ia ligar o roubo dos aposentados ao comando do PT. Ele encara a bancada do governo, mira na Jandira Fegali e arma o golpe de misericórdia. E então solta a pergunta que travou a garganta da esquerda, olhando nos olhos deles. Por que o Partido dos Trabalhadores não quer que se investigue? A sala congela. A câmera pega Jandira mexendo no microfone. Silêncio. É nesse silêncio que ele mesmo responde. Diz que um dos sindicatos, que a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, investiga, fazia parte daquelas associações que metiam a mão no dinheiro do aposentado. E aí vem a pedrada. Esse sindicato teve 500 milhões de réis bloqueados por suspeita de fraude no esquema que a CPMI está destrinchando. R$500 milhão. E não é troco. Com esse volume de grana dá para comprar silêncio e proteção política. Ainda mais quando se descobre que esse sindicato é ligado ao irmão de Lula, o presidente da República. Não é um caso solto no sistema.
É a família do chefe de governo no centro do esquema. A partir daí, o quebra-cabeça fica claro. Com isso, a própria CPMI aprovou quebrar o sigilo de outros familiares de Lula, inclusive do filho Fábio Luiz, o Lulinha, para seguir o fio dos sindicatos e dos descontos irregulares. Se o irmão aparece atolado num sindicato com R$500 milhão bloqueado, o passo seguinte é rastrear o resto da família. Agora você entende o desespero? Se a CPMI anda, não é só o irmão. Entra filho, entra entorno, respinga no presidente e no projeto de poder do PT. Por isso, o governo inteiro se mobiliza para sufocar a comissão. Não é medo de injustiça, é medo de uma investigação séria chegar na família inteira. A cena no plenário, meu amigo, foi impagável. Ninguém da base governista pediu a parte. Jandira, que no começo do vídeo prometemos que ia ficar sem graça, estava ali pequena, quieta, evitando até levantar a cabeça. A máscara não só caiu, ela foi pulverizada. Ficou escancarado que eles nunca estiveram ali para proteger aposentado nenhum. Estavam protegendo o sobrenome Lula e o caixa do projeto petista. A narrativa da esquerda, a conversa comunista de que defendem os pobres, saiu destruída de cabeça baixa. E foi isso. Não foi vitória do Marcon por si só. Foi vitória do povo brasileiro, da verdade contra a narrativa, dos fatos contra a mentira deslavada. Diante da deputada comunista Jandira Fegali, ele pegou cada ponto, desmontou cada mentira, jogou na mesa documento, número e contradição. Até não sobrar um fiapo do discurso dela. O que nós vimos ali foi a demolição de uma farsa, tijolo por tijolo, até não sobrar absolutamente nada. Marcon firme, olhar direto, voz segura. Fegali encolhida na cadeira, desviando o olhar, folheando papel atrás de uma saída que não existia, enquanto o plenário assistia. É por isso que essa CPMI, que investiga o roubo bilionário contra nossos aposentados, não pode, sob hipótese alguma, ser encerrada. Quem quer matar a investigação é exatamente a turma da esquerda que a deputada comunista representa. A verdade prevaleceu naquele plenário. Agora ela precisa prevalecer na investigação. Nós estamos falando do roubo bilionário do dinheiro de quem trabalhou a vida inteira, de quem depende da aposentadoria para comprar remédio e comida. É covardia pura, é canalice travestida de projeto político, montada e defendida por essa esquerda que posa de defensora do povo, enquanto protege esquema que rouba aposentado e acamado. E a farsa que o Marcon desmontou hoje servia justamente para tentar empurrar esse crime para debaixo do tapete. Como disse o próprio deputado Marcon, numa frase que ecoa o sentimento de cada brasileiro honesto neste país. Quem rouba aposentado, quem rouba acamado, a gente tem que ir até as últimas consequências. É isso, até as últimas consequências. O Marcon fez a parte dele. Agora a nossa parte começa. Compartilhe este vídeo agora. Faça essa verdade chegar a cada canto do Brasil. O povo precisa saber quem está do lado dos aposentados e quem está do lado dos ladrões. Entre para essa trincheira, curta o vídeo, se inscreva no canal e fique com a gente. Vamos juntos para as próximas vitórias.